Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. A ideia desse vídeo é a gente discutir a respeito de um tema que eu acho que é bem interessante, né? E que é comum, né? De as pessoas terem dúvidas ali no dia a dia do fitness, né? No dia a dia da musculação com relação à hipertrofia. Então, a pergunta que é feita é a seguinte, né? Basicamente, o treinamento de hipertrofia, ele gera catabolismo? Então, se a gente for pensar em produção de energia, do ponto de vista energético, de fato, né, há um processo catabólico, né, principalmente dos substratos energéticos ali predominantes nesse tipo de treinamento, que é o glicogênio muscular e a glicose, né, estes sim vão sofrer por um processo catabólico, né, para que haja ressíntese, né, de ATP, ou seja, para que haja produção de energia de uma maneira geral. Então, nesse sentido, sim. Agora, quando a gente vai pensar se de fato é um catabolismo muscular, no treinamento, é importante a gente entender que, primeiro ponto, os processos catabólicos eles têm que se sobrepor aos processos anabólicos, né? Ou seja, aos sinais anabólicos. E no treinamento de musculação, não é isso que acontece. Então, primeiro ponto, se a gente for falar sobre o ponto de vista autócrino e parácrino, há, portanto, num treinamento de musculação, né, ou seja, para hipertrofia, onde a gente imagina que tem a tensão mecânica importante, né, em específico a tensão mecânica, né, uma ação excêntrica também que importante, amplitude de movimento interessante, de fato, essa tensão mecânica ela vai contribuir, né, em específico com a produção de um fator de crescimento muito interessante quando a gente vai pensar em síntese proteica, né? E aí quando eu falo em síntese proteica a gente vai falar de hipertrofia muscular. Então a produção de um fator de crescimento mecânico, né, que se chama Mechanic Growth Factor, né, ou seja, MGF, né, e este MGF ele é produzido em função dessa tensão mecânica e ele, à medida que ele é produzido e liberado, ele se liga não só nas células onde elas foram produzidas, mas também nas células adjacentes. E quando elas se ligam aos seus receptores, elas ativam uma cascata enzimática muito interessante muito interessante que tem relação, né, com a síntese proteica, né, que é a via AKT-mTOR. Né? A gente pode discutir isso de maneira mais detalhada em outro momento, mas isso evidencia que o treinamento, né, com a tensão mecânica elevada, ou seja, com uma tensão mecânica importante, o treino da musculação, portanto, né, pensando em hipertrofia, de fato, vai ocorrer a liberação desses fatores de crescimento e isso vai estimular a síntese de proteínas, né, em função dessa ativação que ela vai promover, né, ou seja, dessa ativação dessa cascata enzimática. Outro fator interessante, se a gente for pensar do ponto de vista endócrino, a liberação de um hormônio interessante, como o GH, né, e o GH também contribui com a liberação e produção, né, de fator de crescimento, né, que é o IGF, né, é o Insulin Growth Factor, né, que é produzido no fígado e que está relacionado também, né, ao anabolismo, à síntese de proteínas, pensando em proteínas musculares nesse caso, né, ou seja, em hipertrofia, e também da testosterona, né, a testosterona ela vai estar ligada também à transcrição, né, de novas proteínas, né, portanto, a síntese de proteínas, e também quando a gente vai pensar nessa degradação, ou seja, nessas microlesões que acontecem, né, no processo de treinamento, ela vai contribuir com a ativação de células satélites e também com a diferenciação dessas células satélites em mioblasto. Isso é extremamente importante quando a gente vai pensar em suporte para a hipertrofia, né? Então a testosterona também vai ter um papel interessante. E isso acontece no processo de treinamento, né? Ou seja, o treinamento promove diversos sinais anabólicos interessantes. Então, tem outros fatores que são liberados, né? Como por exemplo, hoje tem se estudado a relação de óxido nítrico, né, e hipertrofia, né? Então, óxido nítrico parece que também ele é produzido durante o treinamento e ele também contribui com a produção, né, de fator de crescimento dos hepatócitos e isso também contribui com a ativação de células satélites. Enfim, tem diversos sinais anabólicos durante o processo de treinamento. Então, dizer que o treinamento ele é catabólico, se a gente for pensar sobre o ponto de vista energético, sim, tá ok. Contudo, pensando em degradação muscular, muito pelo contrário. A gente acabou de ver aí que tem
uma série de sinalizações anabólicas que se sobrepõem que se sobrepõem às sinalizações catabólicas. Outra informação importante, tem uma proteína chamada miostatina que ela está relacionada, né, neste caso em específico, né, se a gente for pensar ali em células satélites, a inibição da diferenciação das células satélites. E aí, o próprio treinamento, ele contribui com a inibição do gene da miostatina. Então, basicamente, eu estou te dizendo que o treinamento, além de ele gerar diversos sinais anabólicos, eles inibem os sinais catabólicos também na célula muscular. Então, sim, o treinamento ele é extremamente anabólico, né, e é extremamente importante, né, para hipertrofia, né? Então, parece meio redundante, mas isso de fato, né, ocorre porque as pessoas às vezes têm dúvidas, né, e acham às vezes que o treinamento, dependendo do volume, da intensidade, pode comprometer alguns sinais, ou melhor, comprometer ali o anabolismo, né, e portanto ali o crescimento, né, muscular. E não, bem pelo contrário, o treinamento ele contribui muito, né? Então é isso. Tem outras dúvidas que eu gostaria de estar conversando mais pra frente, né, com relação à alimentação e treinamento, né? Ou seja, muitas vezes as pessoas têm dúvidas do que é mais importante ou não, pensando em hipertrofia, enfim. Em outros momentos a gente vai conversando, tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. Conte comigo. Tamo junto. Abraço.